Tudo bem, pessoal? Retomando nossa pequena história do movimento operário sindical em Porto Alegre, nossa introdução, na verdade, né, à história do movimento sindical e operário aqui na capital do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora falar um pouco sobre o surgimento do movimento social-democrata e também sobre a primeira greve geral aqui em Porto Alegre, que ocorreu em 1906. Mas, retomando um pouco o que nós havíamos falado um pouco antes, na última aula, na verdade, né, eu havia dito que o movimento operário havia passado por um período bastante conturbado por conta da influência do Partido Republicano. Como o movimento operário praticamente ficou como caudatário, ficou como seguidor do movimento republicano, ele acabou incorporando as divisões e as brigas internas que os republicanos tiveram. Isso acabou gerando o fim de um primeiro movimento operário, das primeiras organizações operárias. Bom, eu também disse que em 1892 havia ocorrido uma reunião no Salão Teatro São Pedro em que foi feito um grande balanço, um balanço crítico do movimento anterior. E o que saiu desse balanço? Que era necessário se afastar das estruturas de poder, e aí estruturas de poder eu chamaria tanto o Partido Republicano, né, o governo estadual, quanto também a burguesia, né, se afastar dos patrões, se voltar para a classe realmente operária. E por isso ficou decidido nessa reunião, que foi uma reunião falada em português, alemão e italiano, ficou decidido e foi avaliado que um dos problemas do movimento operário, da classe trabalhadora, é que ela estava muito dividida étnica e linguisticamente. Haviam muitos grupos separados, dispersos pela cidade, que muitas vezes não conseguiam se comunicar na mesma língua. Então, se constituiu uma ideia, né, uma diretriz de que os diferentes grupos étnicos iriam tentar se organizar em termos locais, em termos de seus próprios grupos, e depois se constituir uma unidade maior. É importante porque foi exatamente nesse ano de 92 em que surgiram três grupos importantes, sendo que dois deles eram jornais. Primeiro foi constituída a Allgemeiner Arbeiterverein, que é a Associação Geral de Trabalhadores, que é a primeira sociedade socialista de Porto Alegre que reunia operários de língua alemã. Também foi quando surgiu um jornal chamado L'Avenir, que significa o futuro, que é o primeiro jornal socialista de Porto Alegre, fundado por um cara chamado Colombo Leone, que era também um dos caras que organizaram essa conferência aí no Salão do Teatro São Pedro de reorganização do movimento operário. E um outro ponto fundamental desse ano, foi que surgiu um jornal chamado O Exemplo, que surgido na barbearia de um líder negro chamado Espiridião Calixto, ele ia ser voltado para organizar a comunidade negra de Porto Alegre, especialmente os trabalhadores negros. Então existe de fato, nesse ano de 92, uma busca de organizar as bases da classe trabalhadora a partir de uma solidariedade mais imediata, que seria uma solidariedade étnica e linguística. Bom, essa diretriz, essas decisões, elas demoraram um pouquinho para fazer efeito, porque na sequência veio a Revolução Federalista de 1893. Essa revolução, ela dividiu federalistas republicanos, e isso acabou atingindo a própria vida política de todo o estado e da cidade de Porto Alegre. Então o movimento operário acabou, na verdade, ficando, como se diz, dormente durante aquele período. Essa organização de classe, ela só iria realmente dar resultado mais visível um pouco depois, em 1895, quando surge uma organização que é muito importante. Ela se chama Liga Operária Internacional e ela foi fundada no bairro Floresta em 1895, na casa de um imigrante alemão chamado Frank. Por que ela é tão importante? Porque a principal orientação da Liga Operária era tentar reunir trabalhadores e trabalhadoras de diferentes profissões, diferentes categorias e também de diferentes origens étnicas e linguísticas.
Por isso o nome, Liga Operária Internacional, aberta para trabalhadores de todas as origens. Inclusive, os principais líderes, as principais lideranças dessa liga iam ser um alemão chamado Wilhelm Koch, que era um dos líderes da Allgemeiner, daquela sociedade socialista ali dos alemães, um italiano chamado Giuseppe Ferla e um brasileiro chamado Francisco Xavier da Costa, que era um tipógrafo. Esse cara, ele é muito importante para todo o período posterior, porque ele é um operário negro, um tipógrafo negro, casado com uma austríaca, e ele dominava muito bem a língua alemã e trabalhava em uma tipografia alemã. Então, ele vai ser como se fosse um intermediário, vai ser um elo entre duas comunidades, as comunidades dos imigrantes e a comunidade dos brasileiros. Então, ele vai fazer essa ligação entre a classe trabalhadora. Essa Liga Operária Internacional, uma outra coisa que é importante dizer, ela se orientava pela social-democracia. O que é a social-democracia? Social-democracia é uma corrente de pensamento do socialismo que surgiu ali com a Segunda Internacional, que defendia que os operários deveriam formar partidos políticos representativos da classe trabalhadora, deveriam formar grandes sindicatos orientados por esses partidos e tentar conquistar melhorias significativas, como, por exemplo, 8 horas de trabalho, férias remuneradas, etc. Então, esses socialistas, esses social-democratas, iriam ser os principais organizadores dessa fase do movimento operário. Os resultados já se mostraram rápido, porque em 1897 houve uma grande caminhada de 1º de maio que fez um grande cortejo em Porto Alegre, passando pelo centro da cidade, centenas de trabalhadores e trabalhadoras marchando unidos pelo centro da cidade, em direção ao bairro industrial, que naquele tempo era o bairro Floresta. Foi fundado em 1897 um partido socialista em Porto Alegre, um dos primeiros partidos socialistas do Brasil, foi fundado em Porto Alegre, e que procurava representar politicamente os trabalhadores, e em 1898 foi convocado o primeiro Congresso Operário Rio-Grandense, que é o primeiro congresso, um dos primeiros congressos operários do Brasil inteiro. E esse congresso, ele, apesar de ser um congresso operário, ele não reunia só entidades sindicais, entidades trabalhistas. Ele reunia, por exemplo, um jornal chamado A Gazetinha, que era um jornal popular que os socialistas escreviam. Ele reuniu, por exemplo, a Allgemeiner, que era uma sociedade socialista dos alemães. Ele reuniu, por exemplo, o Clube Floresta Aurora, que era o principal clube social negro de Porto Alegre. Então foi um congresso operário de amplo espectro, de variada participação. Esse período aí forte do movimento operário, ele sofreu uma quebra logo nesse ano de 98 e nos anos seguintes pelo seguinte. Por qual razão? Houve uma divisão no movimento operário, houve um racha. O movimento socialista acabou se dividindo em 2 grupos. De uma parte, um grupo que era liderado pelo Xavier da Costa, e de outro, um grupo que era liderado por José Rey Gil, que era um ativista descendente de espanhóis. Ou acho que diz que ele era espanhol. Por que dessa divisão? Bom, na verdade, essa divisão ela tem origem em alguns ressentimentos lá do período das brigas anteriores que eu falei na última aula, porque Xavier da Costa era mais próximo da tradição dos castilhistas e o José Rey Gil e os próximos dele da tradição dos caçalistas. Então aquelas divisões que a gente viu lá no período republicano acabaram reverberando e também dividindo o movimento socialista. Porém, no começo do século XX, ali depois de 1900, acontece um movimento interessante. Começam a surgir várias sociedades de categorias. No lugar daquela Liga Operária Internacional, que juntava várias categorias diferentes, começam a surgir sociedades específicas para cada uma das categorias. A partir de 1900, 1901, surge a Associação dos Barbeiros, a União Metalúrgica, a União dos Marmoristas, a Sociedade dos Marceneiros. Então vai surgindo uma série de uniões
ligadas a categorias específicas, o que mostra União dos Alfaiates, o que mostra que o movimento estava se rearticulando. Em 1905 é fundado pelo Xavier da Costa e por um outro socialista chamado Antônio Haidt, o jornal A Democracia, que vai ser o grande jornal socialista desse período. E desse acúmulo de força, dessa construção do movimento, vai desembocar numa grande greve geral em 1906, em outubro de 1906. O que ocorre? No mês de outubro de 1906, iniciou uma paralisação, uma greve, na categoria dos marmoristas, os trabalhadores em mármore, que trabalhavam numa marmoaria de um sujeito chamado Alois Friedrich. Era uma das oficinas de marmorista mais importantes aqui de Porto Alegre. Essa greve ela defendia as 8 horas de trabalho, e como essa era uma causa defendida por várias categorias, a greve se espalhou rapidamente por toda a cidade. Para ter uma ideia, se fala em 3.500 grevistas, o que para aquele momento é muita gente. E a greve paralisou toda a produção da cidade. E a gente teve algumas cenas que foram verdadeiramente épicas, como, por exemplo, quando os operários tomaram o Morro de São Pedro, que é aquele morro que fica atrás da Igreja São Pedro, onde tem a hidráulica ali na 24 de outubro, que naquele tempo se chamava Estrada dos Moinhos de Vento. Os operários tomaram a hidráulica e levantaram uma enorme bandeira vermelha que ficou visível em toda a cidade. Então a greve durou 3 semanas, mobilizou toda a cidade, e o resultado dela foi a conquista de 9 horas de trabalho, em vez de 8. Claro, porque os patrões também formaram uma organização e tensionaram essas conquistas, né? Essa greve é importante por vários motivos. Eu vou citar alguns. Primeiro, porque mobiliza toda a cidade de Porto Alegre. Segundo, porque ela foi uma greve importante porque ela mobilizou muitas mulheres operárias. Haviam categorias que eram essencialmente femininas. Por exemplo, as trabalhadoras em tecido, as tecelãs, que trabalhavam em tecelagens. Eram muito numerosas, e as mulheres naquela greve foram para a rua, foram para a linha de frente, paralisaram junto com os homens, fizeram piquetes. Então esse é um momento também que as mulheres se mobilizam muito. Também é um momento em que existem rachas internos de comunidades étnicas de Porto Alegre. Por exemplo, os alemães. Havia todo um discurso por parte da burguesia alemã de unidade entre os alemães em Porto Alegre. Durante essa greve, os operários alemães, por exemplo, com lideranças como William Koch ou Zeller Retaller, eles batem de frente com a burguesia alemã e organizam o operariado alemão contra esses burgueses. Então tu tem, por exemplo, um racha dentro da comunidade alemã e uma representação, uma identidade de classe que se sobrepõe entre os operários alemães. Tu tem, por exemplo, uma outra coisa importante, que foi o surgimento do anarquismo como movimento organizado. Esses marmoristas, boa parte deles eram anarquistas. E os anarquistas eram especialmente fortes entre italianos e poloneses. Então tu tem o crescimento do movimento anarquista no meio desse movimento que era liderado pelos social-democratas. E tu vai ter como um resultado final da greve o surgimento de uma federação operária. Foi uma ideia que surgiu durante a greve, mas ela vai se realizar só no começo de 1907. Os diversos sindicatos que estavam sendo formados acabaram formando uma federação operária, que seria como o quartel-general, a cabeça de todos os sindicatos da cidade organizados. Isso, porém, é assunto para o nosso próximo vídeo, quando a gente vai falar da importância da Federação Operária do Rio Grande do Sul, a FORGS, que organiza esses diversos sindicatos aqui de Porto Alegre, e também o surgimento do movimento anarquista como uma grande força que vai ser predominante, inclusive, pelas próximas décadas. Pessoal, durante essas conversas, a gente vai ter aqui, no link aqui do Facebook, referências bibliográficas para quem quer saber um pouco mais sobre esse tema. Então, até mais, até a próxima aula, até o próximo vídeo.